E a temática de hoje vai ser o acidente que eu sofri com a minha NH 190, modelo 2026, no mês de março de 2026, né? É, Pessoal, é complicado, né? Porque assim, quando aconteceu o acidente e tal, aí a gente fica meio com vergonha e tal, né? E aí, no dia que aconteceu o acidente, e quando eu fui relatar para as pessoas, eu falei, não, que bateram em mim, né? E tal, porque eu tava meio receoso de falar a verdade, né? E tudo mais, e foi complicado, de verdade, foi bem difícil, né? Sofri acidente, assim, por besteira ainda, né? Porque a culpa foi 100% minha, né, e tudo mais, né, quis fazer um negócio que foi uma burrice enorme e acabou que foi um acidente leve, não foi nada grave e tal, mas não teria acontecido se eu fosse mais prudente, né? Tava com a moto, só pra vocês verem como é que são as coisas. Eu tava com a moto há um mês e pouquinho aí e tal, né? Peguei ela no dia 20 de janeiro ali e tal, 20, 21, 22 de janeiro, né? E tudo mais. E aí tava super feliz com ela, andando com ela e tudo mais, né? Criando aquela coragem e tudo, né? E o que foi que aconteceu, né? Olha só pra vocês verem como é que são as coisas. Nesse dia eu fui fazer a prova prática de carro, que eu passei de primeira, e eu fiquei nessa prova das 9 da manhã até as 3, 4 horas da tarde. Tanto que eu cheguei no trabalho, eu entro 2 horas da tarde, eu cheguei no trabalho era quase 6 horas da noite, né? Também por conta do acidente, né, e tal, porque eu tava perto do trabalho quando o acidente aconteceu. Então eu fiquei o dia inteiro lá, passei, fiquei super feliz, fiquei super empolgado e tal. E aí, voltando do trabalho ali e tudo, né, quando eu tava subindo ali, subindo a avenida ali, eu fiz um movimento completamente burro, né. Para contextualizar, eu vou pegar alguma coisa aqui para contextualizar, né. Aqui tem, suponhamos que tem a rua. Suponhamos aí que. Suponhamos que tenha uma avenida, aí tem a subida e a descida, né? Subida e descida, né? Aqui estavam os carros e tal, né? E aí eu fui subir, passei pelo corredor, onde os veículos estavam ali, passei pelo corredor e eu saí da pista para entrar na pista contrária sem olhar o que estava acontecendo, sem olhar se estava vindo um veículo ou não. E aí nessa daí, pegou no ponto cego. Porque aí quando eu fui fazer aquela transição, porque tinha um carro aqui, aí eu passei para poder passar para a pista contrária, completamente errado, né? Para ir para subir, para ir lá para cima, para não ficar atrás dos carros. Nisso veio um carro e aí houve a batida. Houve a batida ali, tal, deu aquela batidinha de leve e tudo mais, né? O cara de primeira já ficou super apreensivo, falou, já parou o carro lá mais pra baixo, já veio pra falar comigo, perguntar se eu tava bem, se eu tava bem. E aí naquela adrenalina lá, eu falei, não, eu tô bem, eu tô errado. Na memória eu já falei, a consciência já bateu, eu falei, mano, eu que tava errado, entendeu? Falei com ele, aí a gente trocou ideia e tal, né? Eu falei pra ele ficar tranquilo e tal, e ele insistiu pra pegar o número dele, né? Mesmo eu estando errado. Só que uma coisa que chamou a minha atenção foi que quando aconteceu o acidente, a preocupação dele é porque ele não tinha habilitação. Estava andando de carro sem habilitação, né? E eu também. Então, primeiro ele perguntou se eu estava bem e tudo, né? E aí depois ele falou, meu, pelo amor de Deus, não chama a polícia porque eu não tenho habilitação. E aí eu mesmo naquele momento ali, naquela adrenalina, eu falei, não, fique em paz, pô, fique em paz. Eu estou errado, né? Eu que bati em você, eu estou errado. E eu também não tenho habilitação, então a gente troca mensagens e tal, a gente troca telefones e depois a gente troca ideia, entendeu? Mas pode ir em paz e tal. Ele falou, aí ele falou que tinha que buscar a esposa dele, que tava indo pra lá e tal, pra não acionar a polícia, que depois a gente trocava ideia e ver o que dava pra fazer e tal, beleza, né? Aí sofreu acidente, aí tal. De primeira, não parecia que era muita coisa não. Tanto que eu até tentei ali pilotar a moto e tal, e realmente dava pra pilotar, porque não pegou na elétrica dela, graças a Deus, né? E tal. E aí tive um suporte do pessoal do posto também, tanto é que eu deixei até minha moto lá também, porque não tinha como levar ela pro trabalho, né? Deixei ela lá paradinha e tudo. E aí, chegando no trabalho, eu falei, pessoal, eu sofri um acidente, o cara bateu em mim, descontextualizei tudo, né? E aí depois que eu falei, não, eu que tava errado, eu que fiz a manobra errada, acabei batendo no cara e tal, né? E aí se passou-se o dia, a única coisa que ficou
doendo foi o meu joelho, né? Meu joelho ficou doendo um pouquinho e tal, né? Ali. E graças a Deus não houve nada de tão mais grave, né? Deus é bom demais por isso, né? Deus é muito bom conosco, né? E aí, passados os dias, aí eu fiquei meio assim, né? Fiquei meio, mano, cara, eu vou ficar correndo, porque aquilo me deixou bem alarmado, assim, né? Consegui trazer a moto pra casa aqui e tal, porque como eu falei, não prejudicou não prejudicou a parte elétrica dela, né? Prejudicou, tipo assim, quebrou o protetor de carenagem, a mesa de direção, né? Algumas coisas, alguns itens específicos que bateu de frente ali, e foi uma batidinha de leve, né? E aí, o que foi que aconteceu, né? Eu fiquei meio traumatizado. Falei, mano, quer saber? Eu só vou andar nessa moto quando tiver com habilitação, porque juridicamente a gente fica pelado juridicamente, né? A gente fica exposto politicamente, juridicamente, porque não tem habilitação, né? E aí fiquei meio assim, meio pá, né? E tal, trocando ideia com o cara que o carro dele também não ficou zoado e tudo mais, né? E aí encostei a moto aqui, deixei ela paradinha aí. E alguns colegas meus do trabalho falaram, Cleitão, mano, não faz isso não, pô, tipo, arruma ela, se você tiver condição, se você puder, você vai lá e arruma ela, sacou? Você vai lá, arruma ela, tal, não deixa ela paradinha, senão vai te dar desgosto e tudo, né? Isso já fazia uma semana, duas, mais ou menos, semana e meia, que eu não, tipo, porque a minha pretensão era o seguinte, vou tirar a carteira, vou subir a habilitação, depois que eu subir a habilitação, eu arrumo a moto, aí eu ando de boa, sem preocupação, porque eu tô habilitado, né? Só que a opinião deles pesou muito pra mim. Fiquei pensando, pô, minha moto aqui até aí, porque me dava aquela tristeza, né, de ir pro trampo, porque meu trampo é aqui perto, né? Dá 10 minutos de moto, assim, no máximo, andando de boa, pegando farol de boa, assim, fazendo tudo certo. 10 minutos no máximo, já tô batendo o dedo, e antigamente era 30 minutos da minha casa até o local pra bater o dedo ali, né, e tal. E aí a opinião deles pesou assim pra mim e tal, e eu fui e levei na concessionária, pra arrumar ela lá e tal, né? Ela ficou na concessionária mais ou menos umas 2 semanas, 2 pra 3, porque a primeira semana foi pra eu decidir se eu ia arrumar mesmo, se eu ia arrumar ela lá, ou se eu ia levar pra outro local, se eu ia quebrar a garantia, né? Porque o que acontece, como é uma moto 0 km, a minha pretensão é manter ela na garantia com pelo menos até 10.000 km. Aí depois eu faço algumas manipulações, né? Mas aí eu não vou mais levar lá, né? Eu prefiro descolar um mecânico de confiança e levar até um mecânico de confiança e tudo mais, porque querendo ou não é caro, né? É caro, assim, é uma moto que não tem tanta manutenção, porque é uma moto 0 km e a maioria dos usuários que tem a moto dizem que realmente é só troca de óleo e pastilha de freio mesmo, só os itens que degradam, né? E aí ela ficou lá mais ou menos 3 semanas. Ela voltou zero, eu paguei um preço elevado, depois eu vou fazer um vídeo sobre isso também, né? Porque aí vale a pena jogar tudo num vídeo só, né? Que é mais sobre a minha experiência com o acidente. Né? Troquei ideia com um cara lá e tal também, e o carro dele também não ficou muito avariado. No final cada um ficou com seu prejuízo, eu fiquei com um prejuízo maior, porque querendo ou não, as peças são caras, a mão de obra também é bem cara, né? E tal, depois eu vou fazer um vídeo sobre isso também. Mas assim, resumidamente, pra não ficar muito longo, arrumou, a moto saiu de lá zero, os caras limparam a moto, tudo linda, saiu de lá até com mais potência, mais gostosa de pilotar e tudo mais, né? E aí eu paguei caro, mas pra mim valeu a pena, porque ela se mantém na garantia, ela se mantém muito boa, está com peças originais, até porque não tem peças paralelas. O que dá pra gente fazer é aquele lance do Frankenstein e colocar outras peças que seriam mais ou menos compatíveis com a da NH 190, né? E tal. Então, assim, e aí até hoje eu tenho um pouco de receio, assim, de, por exemplo, se eu não tenho um campo de visão, eu não vou, e que é o correto mesmo. Mas aí naquela empolgação de ter passado no exame prático, né, que eu tinha bombado no exame prático de moto, algumas semanas atrás, de carro eu passei de primeiro e foi uma experiência maravilhosa. Foi assim que foi o acidente, né, graças a Deus, assim, eu sentia muita dor no joelho nas primeiras semanas, nos primeiros meses, mas depois eu fiquei tranquilo e hoje já tô totalmente recuperado já, graças a Deus, né? Mas Deus é bom porque ele talvez tenha me livrado de acidentes até maiores por conta de estar criando muita coragem. Então hoje eu tenho mais paciência, ando atrás dos carros, não faço loucura. Se eu não tiver campo de visão, eu não vou, né? Há males que são para bem, né? Ainda tô pagando essa manutenção aí, porque claro que eu não paguei no Pix, né? Eu parcelei tudo.
né? Mas agora que ela tá se pagando, tá sendo melhor. Então, essa foi a minha experiência com a NH 190, com o acidente que eu sofri, né? De querer dar uma de bonzão e me lascar, né? Graças a Deus que não foi pior, né? Estou bem também, agora eu tô pilotando mais, fazendo algumas entreguinhas. Então, foi assim que foi, né? E em relação a custo, o custo foi elevado por conta da mão de obra da DAFRA, né? Porque, como eu falei em vídeos anteriores, a mão de obra é cara, irmãos, a mão de obra é cara. Então, esse é um dos efeitos, e não tem peça paralela, né? E não tem tantas pessoas que mexem na moto. Então, essa foi a minha experiência, né? Graças a Deus. Passei pelo acidente ali e tal, Deus foi bom, Deus foi fiel, né? Nada de tão grave aconteceu. E ela tá aí comigo aí, bonitinha, pronta pra tudo que der pra fazer com ela aí, tá bom? Então, comenta aqui se você já sofreu algum acidente, como que foi, como que você ficou depois, como ficou seu corpo, o custo, quanto que você gastou para você poder arrumar, independente de qual montadora é, se é Honda, Yamaha, Dafra, Suzuki, não importa. Comenta aí, você fala daí, eu falo daqui e nós conversamos através dos seus comentários, tá bom? Deus abençoe cada um. Tchau!